Olá, humanos e robôs! Eu sempre gosto de saudar os robôs também, porque estamos rodeados de robôs atualmente, né? Inteligência artificial para tudo que é canto. Então, para que os robôs gostem de mim também e não me ataquem, doutora Daniele, eu sempre gosto de saudá-los, tá? Não me ache que sou maluco, não. Cá estamos, mais um episódio do Trianum Cast, com mais uma presença ilustre. Estou aqui agora à minha frente com a doutora Daniele Scherer, reumatologista da Clínica Trianon. Daniele é médica pela Universidade Federal do Paraná, reumatologista pela Universidade Federal de São Paulo, tem pós-graduação em tratamento de dor e é especialista em acupuntura médica. Teremos um papo super legal aqui sobre o uso de fórmulas na medicina e eu já vou começar o nosso papo aqui com uma pergunta. Doutora Daniele, vou te chamar de Dani, tá? Pode chamar de Pra Dani, gente ficar mais com uma conversa fácil. mais leve. Dani, eu tenho visto alguns pacientes tomarem umas fórmulas que eu até brinco dizendo que mais parecem caldeirões de bruxa, de tanta coisa diferente que tem lá. Às vezes eu me sinto até ignorante como médico ao ver algumas coisas que eu fico me perguntando, ué, será que esse paciente precisa disso tudo mesmo, né? Para que será que isso aqui serve no meio dessa fórmula? O que você tem a dizer sobre isso, Dani? Boa noite, Dani, meu xará, Daniel. É um prazer, obrigada pelo convite, estar aqui. E assunto polêmico, necessário a gente falar sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente vai falar sobre fórmulas, eu me sinto meio que na década de 70, porque se a gente for voltar, talvez, na história da reumatologia, quem sabe, de fato, há 20, 30, 40 anos, a gente não dispunha de muitos tratamentos, né? A gente não tinha imunobiológico, muitas medicações imunossupressoras não tinham evidência, né? Não tinham autorização, indicação em bula. Então, na história da minha especialidade, o uso de fórmula, ele foi muito corriqueiro por esses médicos antigos, né? Então, os reumatologistas, os médicos clínicos que tratavam artrites, artroses, dores com fórmula. Então, talvez, na história da medicina, em algum momento, essas fórmulas tiveram um espaço, né? O que me surpreende hoje é continuar vendo a quantidade de fórmulas que a gente vê nos dias de hoje, em que a gente tem tanta evidência para tanta medicação boa, em que a gente tem tanto um controle muito maior, né, na formulação dessas medicações, e tantos estudos, né, mostrando que não há necessidade da gente usar esse caldeirão, né, para tratar muitas vezes coisas relativamente simples, né, e coisas graves, aí sim, definitivamente a gente não tem indicação, porque a gente já tem medicações muito mais eficazes, com bem menos efeitos colaterais. Então, óbvio que dentro da minha expertise, né, a fórmula aí talvez a gente possa estender para todas as especialidades. Talvez até na psiquiatria, às vezes você vê, né, uma mistureba aí de antidepressivo. Reumato a gente também pega isso, por mais assustador que seja, 2, 3, 4 fármacos antidepressivos manipulados juntos. Mas fórmula talvez se estenda a endocrinologia, nutrologia, dermatologia, enfim, e quem sabe em algumas dessas áreas exista espaço, né, em algumas suplementações, enfim. Mas na minha experiência como médica clínica, falando de doenças clínicas estabelecidas e ainda mais dentro da reumato, com doenças musculoesqueléticas e doenças autoimunes, eu fico assustada. E, na verdade, eu penso, assim, que é um tempo perdido. No fundo, o uso de fórmulas muitas vezes é um tempo perdido, né? Aquele paciente que está perdendo tempo de tratar a doença de uma forma eficaz e, às vezes, plantando muitos efeitos colaterais, que só vão descobrir lá na frente. Então... Por que será que usam tanto fórmula? é que fórmula, né, é literalmente mágica. Talvez por isso que chama fórmula, né? Que ninguém sabe o que... Primeiro que é isso, ninguém sabe o que tem efetivamente lá, né? Então, o problema da fórmula já começa por aí, né? Onde é que essa fórmula está sendo feita? Isso, eticamente, né, é muito complicado entre a relação médico-paciente e indústria farmacêutica, farmácia e manipulação, né? Indicação de locais para você manipular, isso eticamente é muito complicado. E aí, às vezes, existem ganhos secundários que não são necessariamente a qualidade daquela fórmula que está sendo vendida. Mas eu acho que vende porque, no fundo, a curto prazo dá resultado, né? Então, vamos pensar assim, para uma artrose, que é um quadro que, depois aí dos seus 60 anos, talvez, se a gente pegar a população, mais de 50% da população vai ter artrose e vai ter, às vezes, alguma dor musculoesquelética mais crônica. Você manda fazer uma fórmula com analgésico, anti-inflamatório, protetor gástrico, corticoide, relaxante muscular,
né? A curto prazo, a pessoa toma aquele comprimido e fala, caramba, que comprimido mágico. Tomei e melhorei, porque, de fato, corticoide, né? Já ouviu a máxima, né? Do não sabe o que tem, né? Te cortei. Então, queira ou não, são medicações analgésicas potentes e que, muitas vezes, a curto prazo, vão ali trazer um alívio daquele sintoma, né? E aí... Segundo ponto que eu acho que ainda por que usa, porque não precisa de receita. Uma vez que você prescreveu, fez a fórmula lá, né? Muitas farmácias não pedem prescrição autorizada, atualizada. E aí o paciente, uma vez, algum médico, a vizinha tá usando a fórmula, melhora. E ela pega a receitinha lá, manda fazer, e aí vai fazendo o potinho da fórmula e vai usando aquela fórmula indefinidamente. Então, talvez o que sustenta isso é o consumo. Então, existe mercado, né? E aí, dentro do médico não especialista, que às vezes ele está preocupado em vender um resultado imediato para o paciente, maravilhoso, porque o paciente sai dali, toma a fórmula, fica bem, né? E pensa, nossa, médico bom, me prescreveu uma formulazinha aí, sensacional. O difícil é quando a gente está falando de pacientes com doenças graves, progressivas, deformantes, né? Em que aí a gente vai ter muito problema, e pacientes com contraindicações, às vezes, aos remédios que estão lá, e que aí infartam, ficam hipertensos, ficam dependentes de corticoide, fraturam por osteopenia, por osteoporose induzida por corticoide. Só que essa conta vem lá na frente, né? Então, será que aí eles vão associar tudo que está acontecendo, né, os efeitos colaterais ao uso prolongado da fórmula? Às vezes o paciente nem faz essa correlação. Então, eu acho que a gente ainda... As pessoas ainda usam fórmula porque existe mercado, né? Então, há quem prescreva, infelizmente. E aí eu acho até importante também a gente tentar fazer um contraponto aqui com relação à definição de fórmula, né? O que a gente está considerando como fórmula aqui? A gente tem uma audiência bem variada, né? Então, temos médicos nos assistindo, temos leigos nos assistindo também, leigos com diferentes níveis de conhecimento. Então, para que não haja nenhuma distorção e nenhuma falha na interpretação do que a gente está falando aqui, explica para o pessoal, né, o que a gente está considerando aqui como fórmula. Quando basicamente a gente pega uma classe de medicação, ou mais de uma, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo da fórmula da pré-artrose. Então, você pega lá um tipo de anti-inflamatório, um tipo de corticoide, uma dose baixa de um relaxante muscular e um protetor gástrico, né? E aí a gente junta tudo isso na mesma cápsula ou na mesma formulação. E não existe para vender isso, né? Se você for na farmácia e falar pro farmacêutico, tô com uma dor aqui no meu joelho, me prescreve aí uma coisa boa. Talvez ele te prescreva um anti-inflamatório ou um analgésico ou um relaxante muscular, mas você não vai encontrar para vender tudo isso assim, tudo junto, né? Então, a fórmula, né, na verdade, quando a gente junta, muitas vezes subdoses, até doses menores, e aí você encaminha isso para uma farmácia de manipulação que vai fazer todos esses componentes juntos, e aí, enfim, às vezes nem cabe em uma cápsula, né? Na verdade, na maioria das vezes não cabe. Então, uma dose é 3, 4, 5 cápsulas que o paciente toma ao longo do dia. E a diferença, não estamos de novo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa sutileza e essa ética em falar que não estamos falando que farmácias de manipulação não são boas, não é isso, né? Existem dentro de todos os ramos trabalho ético, trabalho sério, e como eu falei no começo, dentro de especialidades talvez ainda exista espaço para suplementação de muitas coisas, dentro da dermatologia, dentro da nutrologia, para fórmulas. Mas dentro da minha especialidade, por exemplo, qual que é a diferença de você comprar um corticoide na farmácia e você mandar manipular um corticoide? É isso. Na farmácia, essa medicação, ela vem com bula, né? Existe um registro. Essa indústria que está produzindo a medicação, ela é fiscalizada, existe uma autorização, você sabe exatamente o que tem naquela cápsula. Quando você manda manipular, a gente não sabe exatamente quanto tem, o que tem. E aí já fica o comentário que quanto mais controlada essa medicação, né? Por exemplo, um antidepressivo, mais arriscado. Porque às vezes uma mudança pequena na dose, ali, 5 miligramas, pode mudar muito o efeito colateral dessa medicação. E como é que sabe? Né? Supostamente existem as vigilâncias, enfim, dentro da farmácia de manipulação, mas é um controle muito mais difícil de ser feito.
Então, basicamente, a fórmula é quando eu pego a substância e mudo a sua forma de apresentação para, geralmente, tentar combinar mais de um princípio ativo. E até para evitar generalizações que possam ser aí prejudiciais, né? Aí eu te pergunto, existem contextos em que o uso de fórmulas seria algo aí esperado, né? Seria algo aí que não traria aí danos ao paciente? Olha, assim, eu acho que os suplementos, de modo geral, não são considerados remédios, né? Então, você vai suplementar cúrcuma, coenzima Q10, né? Na nutrologia, você vai suplementar, apesar de que hoje vamos ter cuidado, né? Vitamina em excesso também é tóxica. Então, com uma observação bem grande, né? Uma lâmpada em cima, mas assim, ok... vitaminas, né, suplementos, às vezes fitoterapia, né? Então existe a fitoterapia, não só a fitoterapia chinesa, enfim, que às vezes usa princípios medicinais, né, de ervas e plantas medicinais que fazem pela manipulação. Então acho que talvez esse espectro de suplementação possa ser menos prejudicial a longo prazo, a não ser que sejam dosagens extremamente excessivas, né? Quando a gente fala em medicação analgésica anti-inflamatória, eu acho difícil a gente entrar num nicho em que exista segurança, sendo bem sincera, porque normalmente não vai ser uma coisa só. Então, assim, dipirona é seguro para usar a longo prazo? É super seguro. Paracetamol na dose correta também, né? Para quem não tem efeito colateral. Agora, você já entra, por exemplo, na classe de anti-inflamatório, não é mais seguro, né? Tem que ser individualizado. Na reumatologia, nós temos doenças em que tem indicação de uso contínuo de anti-inflamatório, mas eu acompanho esse paciente, eu faço exame de função renal a cada 3 meses, eu vejo a pressão desse paciente, como é que tá, eu cuido do trato gastrointestinal desse paciente, né? Então, assim, eu tenho uma vigilância muito próxima dessa pessoa. E ao detectar qualquer efeito colateral, eu vou trocar a estratégia de tratamento. E eu já não considero essa estratégia se eu sei que o paciente tem história de infarto, paciente que é hipertenso, que tem problema cardíaco, que tem doença renal, história de doença renal na família. Então, veja quantas contraindicações, né? Então, falar de segurança em fórmula, nem precisamos entrar no nicho, então, de antibiótico, né? Eu acho e antidepressivo, isso aí não é remédio para manipular, né? Nós temos hoje, ainda bem... E aí, de novo, né, essas teorias de conspiração, a indústria farmacêutica, né? Cara, que bom que a gente tem remédio, que bom que a gente tem indústria, que bom que a gente tem vigilância. E que bom que a gente tem mais de uma indústria, né? Isso, que a gente tem várias indústrias farmacêuticas. Mas a indústria tal não é boa. Sim, mas a gente tem opções, né? Opções seguras, validadas, com estudo, né? Com estudo sério de aprovação da medicação, inclusive, né, por exemplo, dentro da reumato, a maioria das novas medicações tem estudos de vida real. Então, enquanto as pessoas estão usando o remédio, efeitos colaterais são reportados e há estudos de segmento desses pacientes e então, às vezes depois de 4, 5, 10 anos, há a publicação desses dados. Então, a gente consegue saber quais são os efeitos colaterais, né? Falar que não existem, é óbvio, não é só fórmula, qualquer remédio vai ter efeito colateral. Mas o controle disso, né, eu acho que difere. E a fórmula, como eu falei, a pessoa manipula sem receita. E aí muitas vezes você perde o essencial, que é o acompanhamento médico, né? Quer saber, será que eu preciso dessa fórmula? Que é a história do suplemento. Será que eu preciso? Ou será que eu preciso de nutricionista? Uhum. Né? Então, assim, talvez a gente está complicando uma coisa que não precisa ser complicada, né? Em que existem medicações confiáveis para se usar e talvez, às vezes, suplementando um monte de coisa que se eu tivesse um estilo de vida mais saudável, se eu comesse direito, né? Eu conseguiria de uma forma muito mais natural, né? Então, a fórmula é fácil, é um caminho mais curto para se ter um resultado, né? Por exemplo, na analgesia. E nas suplementações também, né? Às vezes é mais fácil suplementar uma fórmula do que comer direito. Então, eu não sou uma médica prescritora de fórmulas. Posso estar, né, enviesada aqui, conversando sobre isso, mas eu não sou do time da fórmula, definitivamente. Eu também não sou. E eu digo assim, quando o paciente chega para mim,
trazendo ali, né, uma fórmula. Doutor, tô tomando essa fórmula aqui que passaram para mim um tempo atrás, né? E aí eu vejo aquela combinação de medicamentos de classes diferentes, eu já fico todo arrepiado, já, né? Eu já fico já pensando em todas essas variáveis que você apontou aqui, né? Onde essa fórmula foi feita, qual o nível de vigilância que existe nessa farmácia de manipulação, né? Qual o grau de interação que existe entre as substâncias que estão presentes ali naquela fórmula, né? Se o paciente realmente precisa daquilo tudo, enfim. É realmente uma situação bem complicada. Recentemente, né, chegou para mim uma mulher tomando uma fórmula, né, uma paciente feminina tomando uma fórmula, e ela não fazia ideia que ela estava tomando Tadalafila. Que é, pessoal, Tadalafila, para quem não sabe, né, é um primo do Viagra. Né? Remédio para disfunção erétil. Existem algumas correntes aí dentro da medicina, né? Correntes que, enfim, eu não apoio, né? Eu tenho certeza que a Dani também não apoia, mas que advogam que a Tadalafila pode ter efeitos ali, né, de dilatação vascular, né, que poderiam trazer alguns benefícios para o paciente. Mas veja, né, a paciente ficou abismada quando eu falei para ela, né, que dentre as substâncias ali da fórmula dela, existe uma substância que é aprovada, né, para tratamento de disfunção erétil e nada mais, né? E assim, acontece e não tá longe da gente. Meu marido mesmo uma vez foi no médico, enfim, não tem nenhuma doença crônica. E aí saiu de lá com uma fórmula. Controle de peso e tal. E assim, eu não soube, né, dessa parte, o que tinha, não chequei essa receita, mas ele falou, não, são só suplementos, ele não é médico, não é da área da saúde. E aí, quando essa fórmula chega, e eu olho lá no rótulozinho que tem hormônio, né? Então, bomba, esteroide. E aí eu fui falar com ele, ele falou, não tem. Eu falei pro médico que eu não queria, fazer uso dessa substância. Ele falou pra mim que não ia prescrever. Mas tava lá, tava na fórmula. E aí, veja, é uma pessoa, né, esclarecida, enfim, né, a gente não tá falando de alguém que não tem acesso à informação, mas é alguém que não é da área médica. Então, às vezes, olha um nome diferente, a pessoa não sabe do que é aquilo, né? A gente conhece os que são mais famosos, né? E talvez o leigo conheça. Mas, muitas vezes, o paciente é isso. Se ele lê Tadalafila, ele sabe o que é? Não, ele vai achar lá que talvez é um suplemento. E aí, a pessoa começa a usar, né? E aí, de novo, entra naquilo que eu falei antes. O dano cumulativo disso, às vezes, não é a curto prazo. Então, a curto prazo, nossa, sucesso. Eu perdi peso, ganhei massa muscular, melhorei minha performance. Mas e aí, né? E como é que vai ser daqui 10 anos? Qual que é o efeito cardiológico dessa medicação, né? Foi feita uma avaliação de história familiar, né? Dos riscos. Se a pessoa tem risco de trombose ou não tem, né? Não por coincidência, a gente tem visto, né? Muito agora Instagram, enfim, acesso à mídia social, muitos jovens, né? Que estão morrendo, às vezes, por eventos súbitos, inexplicados, pessoas saudáveis e que de repente tem um evento súbito. Claro, foi a fórmula que causou, gente, não é isso que a gente tá falando. A questão é que nós temos histórico familiar, nós temos genética, nós temos predisposição a doenças. E você sabe qual é a sua predisposição? Né? Às vezes você não sabe. Ou às vezes você não tem noção, não tem essa avaliação. Sua mãe infartou com menos de 50 anos. Então você tem um altíssimo risco cardiovascular. Então você não pode ser um candidato a fazer esse tipo de suplementação, porque isso vai aumentar ainda mais o risco cardiovascular, né? Recentemente aqui também atendi um paciente saudável, treino, enfim, veio por um contexto reumatológico, realmente uma doença reumática. Mas aí a gente foi olhar os exames, não, como direitinho e tal, colesterol de 300 e pouco. Mas o que você tá usando? Tá usando esteroide anabolizante numa fórmula. E ele sabia? Bom, né, eu acredito que sabia. Sim. Mas eu acho que ele não sabia que aquela suplementação estava provavelmente repercutindo naquela dislipidemia, naquele colesterol e naquele problema metabólico. E esse problema metabólico estava diretamente interferindo na manifestação reumatológica também. Então, veja que, né, nós, assim, somos um
um corpo, né, que trabalha em equilíbrio. Tudo tudo uma junto. máquina perfeita, né? Todos os parafusos muito bem encaixados. Se você mexe um, você mexe no outro, né? Exato. Então, assim, nós como médicos, né, e aí falando para colegas, eu acho que a gente tem que, assim, talvez a gente se subespecializou, assim, demais, e aí a gente fica olhando a nossa caixinha ali, né? E você pensa, nossa, vou colocar isso aqui, porque isso aqui vai melhorar e tal. Então, talvez a gente tá precisando realmente, a medicina tá chegando num momento que a gente precisa dar um passo para trás, assim, e começar a abrir o horizonte de novo e entender que aquele paciente, ele é um pouco mais do que aquela queixa que ele foi buscar você na consulta. Porque se você não para perguntar e não descobre que o pai dessa pessoa teve um AVC precoce, uma trombose grave, um infarto, né, que tem história de câncer, né, gente? Então, anabolizantes, né, uso de suplementação hormonal aumenta o risco de alguns tipos de câncer. Então, às vezes, tem história de câncer com menos de 40 anos, sabe? Então, assim, não tô falando que é a fórmula que vai causar isso, né? Mas o problema não é o uso pontual da fórmula num mês, num dia, naquela semana, né? É o impacto disso na sua saúde futura, né? No aumento de risco genético, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem como atuar. A gente só tem como fazer prevenção, né? Então, eu não sei, eu acho que é um conjunto de pacientes buscando resultado muito rápido, e aí a fórmula continua tendo seu espaço, porque ela traz essa possibilidade. Pessoas querendo um tratamento cômodo, e a fórmula também traz isso, porque você toma um monte de coisa num comprimidinho só, né? E, ao mesmo tempo, médicos, colegas, nós, uma classe médica, que talvez está subespecializada demais, e aí tende a tratar pontualmente a queixa do paciente que vai, sem considerar todo o contexto, né? Sem considerar a história daquele paciente, a história prévia daquele paciente, a história familiar daquele paciente. Precisa de tempo para isso, né? Precisa de tempo para falar sobre isso, para entender isso. E precisa de tempo também para explicar cada conduta que a gente faz com o nosso paciente. Exatamente. Né? Imagina o tempo necessário para explicar cada substância da fórmula. Exatamente. E aí, muitas vezes, né, esses médicos que prescrevem essas fórmulas são os que menos conversam, né, com o paciente. Então, assim, eu acho que nós precisamos ter uma postura ativa, né? Também como pacientes. Eu também sou paciente, você também, Dani, com certeza já foi em algum momento, né? A gente adoece. Então, a gente tem que aprender a ser ativo, né? Então, alguém te deu uma fórmula, abre lá o Google, escreve lá, põe lá o nome, vamos ver o que é. Então, antes de você tomar um negócio que alguém te prescreveu, claro, acredito que já buscou um médico, que já tinha uma referência, que você sabe, né? Sabe se esse médico tem especialidade ou não, né? Qual que é a formação dessa pessoa, mas visto que você foi em alguém que você confie, ainda assim, se alguém te prescreve uma medicação, né? Pergunte o efeito colateral, pergunte os riscos, divida essa responsabilidade. Porque se você quer um resultado e você está ciente dos riscos, tá tudo certo também, né? Então, o tratamento é uma decisão compartilhada. Ah, não, mas eu quero esse resultado assim, e eu quero usar a fórmula, eu fico ótimo com a fórmula. Já aconteceu de paciente de eu tirar a fórmula, porque eu vou te falar, Daniel, é difícil, viu? Pessoa que usa a fórmula, talvez seja o paciente mais difícil de você abraçar e criar vínculo e daquela pessoa confiar em você. Porque você vai tirar a fórmula, no caso da reumato, muitas vezes é analgésico, é para dor. O começo é difícil, porque até a gente chegar na meta de um tratamento, encontrar a dose adequada, né, conseguir controlar a doença que está subjacente ali, não é fácil e muitas vezes não vai ser na primeira semana que a gente vai ter esse resultado. Então, na primeira semana, a pessoa quer te matar, né? E já aconteceu de filho de paciente me mandar mensagem e falar assim, não, a gente não está satisfeito, eu quero que você prescreva a fórmula. E eu tive que falar, olha, me desculpe, mas assim, se o que você está buscando é um médico que renove a fórmula da sua mãe, eu não sou essa pessoa, né? E aí não foi uma pessoa que continuou acompanhando comigo. E está tudo bem, né? Está tudo bem também, mas a gente como médico tem que se posicionar. E você como paciente, talvez está na hora de você ser responsável porque você está tomando. Então, assim, não dá mais para olhar e dizer não sabia. A gente tem que chegar, pegar a receita, colocar no Google, procurar, não sei, eu vou atrás, eu vou perguntar, eu vou ligar para o médico, vou mandar uma mensagem, um e-mail, para entender. Porque se a partir desse ponto, entendeu, estou ciente dos riscos,
Tô ciente do que pode acontecer. Vou usar, vou tomar, tá tudo certo, uma decisão compartilhada, né? E, pessoal, a Dani é uma das médicas mais completas que eu conheço. Então, toda vez que ela falar ali das condutas, né, que ela tem perante os pacientes dela, tomem como condutas exemplares, porque com certeza, né, é uma conduta realmente ali de livro, né, que deve ser aprendida por vários outros médicos, né. Ela é reumatologista, mas ela é a ilustração, né, do médico modelo, que eu tanto gosto de destacar, né, de um médico que não fica bitolado somente ali na sua especialidade e consegue fazer essa avaliação, né, mais abrangente, né, abrir mais o escopo do olhar para conseguir ver a pessoa que está por trás daquela doença ali, para conseguir inclusive ter atenção aos outros sistemas, né, do corpo, né, que estão todos, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, todos interligados, né? Você falou uma coisa, Dani, bem interessante aqui, que, enfim, que eu queria até alertar e ressaltar mais aqui com o pessoal. Duas coisas, na verdade, né? Uma é, enfim, compartilhar um pouco também da minha vivência prática como psiquiatra. A retirada da fórmula, né, principalmente no meu caso, em que às vezes a gente vê combinações de psicotrópicos, que são medicamentos que trazem mais efeitos adversos, tanto efeitos na entrada quanto efeitos na descontinuação, ela é bem complicada às vezes. A gente fica ali na ânsia de tirar a fórmula daquele paciente, mas às vezes a gente não consegue tirar já de uma vez a fórmula. Sim. Então a gente precisa meio que montar um esquema ali, né, de troca cruzada, que a gente chama, né, de tirar aos poucos a fórmula. E às vezes é uma coisa difícil porque tem tanta coisa dentro da mesma cápsula que a gente não consegue tirar só uma parte, né? Então o paciente às vezes sofre, né, na entrada daqueles medicamentos todos de uma vez, que é um outro ponto, né, dos dois aqui que eu ia comentar. E às vezes a gente acaba também se complicando para tirar aquilo tudo, porque está tudo dentro da mesma fórmula, da mesma cápsula, a gente não consegue tirar aos poucos, minimizando, né, os efeitos adversos que o paciente pode ter nessa retirada. E o segundo ponto, né, que eu gosto de orientar, né, os pacientes, meus amigos, familiares, se o médico, no primeiro encontro com você, na primeira consulta, ele já te passa ali várias substâncias de uma só vez, fique desconfiado. Tá? Fique desconfiado, porque nas nossas condutas médicas a gente sempre tem um cuidado, e qualquer que seja a especialidade, para seguir um passo a passo ali, até para que a gente possa avaliar o resultado de cada um dessas intervenções. Então, se eu passo 3, 4 remédios de uma vez e o paciente volta para mim, seja ele melhor ou pior, eu não consigo nem fazer uma avaliação ali cuidadosa do que está por trás daquela mudança, né, daquela melhora ou daquela piora. Né? E assim, né? Se também tem um efeito colateral, você não sabe do que é, né? Você fez um exame do fígado e vem lá com os exames do fígado alterados. E aí, meu amigo? Qual que é o culpado, né? Então, usar muitas coisas, se dá certo, joia, né? Mas se dá errado, não é infrequente também em hospital. Colegas que trabalham no hospital sabem que isso é verdade. Os casos recentes aí, hepatite, né? Fulminante, pessoas indo para transplante hepático, às vezes por uso desse monte de coisa tudo junto, porque se você tem um efeito colateral, às vezes você nem sabe qual que é aquela medicação, né? Uma reação alérgica, enfim. E assim, dentro da reumatologia, eu queria reforçar que a gente tem que saber o que... Nós temos que ser... Não só dentro da reumatologia, né? A gente sempre tem que saber o que a gente está tratando. Então, assim, para que eu estou tomando este remédio? Esse remédio eu estou tomando por uma fibromialgia. Essa medicação eu estou tomando por uma artrose, né? Tenho uma doença autoimune, tenho uma artrite reumatoide, estou tomando esse remédio para artrite. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande a longo prazo, né? Então, eu tenho uma paciente que me marcou, assim, né? Conheci ela já há muitos anos. E na primeira consulta, ela jovem, uma mulher com menos de 50 anos, acho, né, na época ela tinha quase 50 anos, e ela chegou com uma deformidade super avançada nas mãos, né? Um desvio dos dedos, já com dificuldade para movimentar, e desesperada. E assim, ela usava uma fórmula, é uma pessoa simples, e gastava nessa fórmula mais de R$500. E era uma fórmula com hidroxicloroquina, prednisona, anti-inflamatório, relaxante muscular, protetor, eu nem me lembro, tinha 7 substâncias, né? E ela vinha há, 5 anos tratando com um médico com essa fórmula.
E aí, a gente perdeu uma janela de oportunidade dessa paciente, que é evitar a sequela, né? Então, aquilo que a gente falou, a gente tá perdendo tempo. Então, assim, se você tem dores, usa fórmula para dores, saiba para que você está tomando, né? É muito diferente eu tomar por uma artrose de joelho ou eu ter uma artrite no meu joelho, e isso às vezes é uma doença sistêmica, porque a gente sabe que essas medicações que estão em fórmula, elas não mudam o curso da doença, né? Então, dentro da reumato, a gente chama de medicações modificadoras de curso de doença, sejam orais, sejam imunobiológicas, que são medicações que têm a capacidade de controlar a doença e evitar a progressão dessa doença, né? Então, evitar o aparecimento de sequelas. Ainda bem, né? Porque fala em artrite, coitado, lembra às vezes, né, do cenário lá que era aquela pessoa na cadeira de rodas ou realmente com a mão. Ainda bem, isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez menos. E não é à toa, é às custas de tratamento sério, de medicações sérias, de estudos sérios que têm desenvolvido muitos tratamentos que são extremamente eficazes. De novo, são remédios sem efeito colateral? Não, tem efeitos colaterais, né? Todo remédio da face da Terra tem Exato. efeitos colaterais possíveis. Existe um custo? Sim. São imunossupressores? São. Tem que tomar cuidados? Tem. Então, né? Chega ao absurdo, Daniel, de recentemente um colega reumatologista me mostrou uma farmácia aqui em São Paulo que manipula um imunobiológico. Uau! Né? Porque, assim, nós estamos avançando tanto dentro da reumato que a gente já existe, né, as drogas sintéticas, né? Então, novos, né, que seriam os imunobiológicos, mas que não precisam mais ser subcutâneos ou endovenosos, então são em cápsula. Que demais, né? Assim, a gente tá avançando muito no tratamento. Mas aí, o que acontece? Alguém teve a brilhante ideia de falar, vou manipular esse remédio. E aí, assim, gente, é um remédio que você pode ter uma tuberculose, se você for lá e comprar e você não souber, não fizer o rastreio, não fizer o acompanhamento. Então, assim, todo esse tratamento tem o seu cuidado, precisa, assim, de segmento médico, tem exames que a gente tem que fazer. Não estou falando que é um caminho fácil, né? Talvez, sim, seja um caminho mais difícil do que tomar a sua fórmula. Mas essa fórmula não vai garantir que a sua doença esteja controlada. E se isso for uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, né, uma artrite psoriásica, uma doença autoimune, um lúpus, o dano a longo prazo é muito grande. A chance de você perder funcionalidade, né, perder articulação é grande. E isso não reverte. Depois mesmo a gente trocando tratamento, não tem como a gente recuperar essa articulação, né? Então, me dói, assim, quando eu vejo os pacientes que chegam nessas situações, né? E eu nunca vou esquecer da primeira consulta dessa paciente, apesar disso já fazer mais de 5 anos, eu nunca vou esquecer, porque naquele dia, assim, eu fiquei, assim, sem palavras, de saber, né, que ela estava há 5 anos naquela situação, e hoje ela tá com imunobiológico e está super bem, mas continua lá com a mãozinha dela, né, com disfunção. A gente faz o que dá dentro, né, da habilidade, enfim, mas a gente nunca vai recuperar aquele dano, né? Então, não é tão simples. Pacientes, se ponham num local de responsabilidade, de compartilhar a decisão, né? Vamos atrás desse conhecimento. Ninguém é obrigado a ter esse conhecimento, mas a gente hoje pode ter acesso à informação. Eu sei que nem todos os médicos são tão acessíveis, mas se você não confia, procure uma segunda opinião, né? Como você falou, Daniel, alguém te prescreveu já 5 remédios na primeira consulta, procure uma segunda opinião. Pode ser que essa pessoa esteja correta, a gente não está falando que está errado. Uhum. Talvez, realmente, você já tenha ali na consulta evidências que permitam um diagnóstico rápido. Pode ser, mas procure uma segunda opinião, né? Se você não se sente seguro, se você não sabe o que você está usando, enfim, não custa. Eu costumo dizer que se você não se sente seguro depois de uma consulta médica, você precisa ir a outro profissional, porque a consulta está incompleta. Porque faz parte do ofício médico de deixar o paciente seguro. Porque se ele não estiver seguro, ele vai ficar muito... O risco de ele não aderir àquele tratamento é alto. Se ele não aderir ao tratamento, não há resultado, né? E se ele ficar inseguro, o primeiro efeito adverso que ele tiver, né, já muitas vezes é o gatilho para ele desistir do tratamento, né? Então faz parte do nosso trabalho como médicos fazer com que o indivíduo saia do consultório já seguro daquela conduta que a gente montou para ele. E é isso, às vezes você não vai se sentir seguro, por exemplo, se você usa uma fórmula há 10 anos
e você tá relativamente bem. Aí você passa na consulta comigo e eu, que não gosto de fórmulas, já antecipando, né? Vou falar que não gostei, que vou trocar. E aí, talvez por eu ser essa primeira opinião, né, que vai literalmente quebrar essa certeza que você tem, esse vínculo que você tem há 10 anos de uma medicação que supostamente você está ficando meia boca, mais ou menos, ou até melhor do que você estava antes, talvez seja difícil confiar nesse médico. Talvez eu não vá ser a médica que vai conseguir, mas assim, se alguém te falou, vamos mudar de trajeto, né? Procure uma terceira, procure uma segunda opinião, procure uma terceira opinião, né? Porque o vínculo não tá só relacionado à expertise. Às vezes tem profissionais que são muito bons, né? Mas a gente sabe que o vínculo de confiança, ele vai além ali do currículo. Não estamos falando que somos melhores ou piores que ninguém, né? E com certeza tem paciente que já passou comigo que não conseguiu criar ali o vínculo por inúmeras, justamente talvez por esse meu comportamento de chegar e falar, olha, não gosto, não vou prescrever, vamos trocar, né? E a gente tem essa liberdade, mas se existe alguém que chega e dá uma opinião diferente, né, põe uma pulguinha ali atrás da orelha, né? Então, talvez seja isso que a gente tem que aprender um pouco mais, né, como pacientes, né? Essa coisa de... Já mudou muito, né? Antigamente, que o médico fala é regra, né? A gente mesmo, quanto que a gente aprende a medicina a cada ano, né? Quando você vê, sai lá o FDA, enfim, uma medicação que era boa, sai um alerta de algum efeito colateral que você não conhecia. Então, a gente está em constante atualização, as coisas mudam, né? Os quadros mudam, os sintomas mudam. Mas... como pacientes, eu acho que a gente precisa se colocar de uma forma mais ativa nesse relacionamento. E esses alertas que saem, essas informações, elas não saem mais só para os médicos, né? Sai para todo mundo. Sai para todo mundo, porque todo mundo tem acesso fácil agora, né? Antes saía nos periódicos impressos, né? Ou nos congressos, e aí os médicos somente tinham acesso, agora sai para todo mundo, né? Então, até um recado para os médicos que nos assistem ou nos ouvem, né? Muito cuidado com essas condutas, né? Que já uma primeira lida, né? Já gera uma desconfiança, né? Porque você acaba, na ânsia de gerar um resultado rápido no seu paciente, comprometendo a sua reputação como profissional, né? E convenhamos, né? São muitos anos de formação, muitos anos de estudo, né? Para que a gente possa, então, estar capacitado para fazer prescrições assertivas, objetivas, seguras e efetivas, né? Enfim, para fazer uma fórmula daquelas que marca xizinho no papel. Nossa senhora, Nem me fala, tem mesmo, na Reumato tem muitas. Se você alerta! Receber, porque a gente já fez um alerta aqui. Esse é o segundo alerta. Vai vir outro alerta. A gente já fez um alerta aqui, né? Que se você for no médico, primeira consulta, já recebeu receita para vários remédios de uma só vez. Desconfia, a gente não está dizendo que está errado, né? Só procure uma segunda opinião. Se você receber, então, né, uma prescrição e que tem os nomes dos remédios e tem só um xizinho assim nos remédios que você vai levar na farmácia de manipulação, aí você já sabe. Fuja bem no que é cilada, com certeza não. Não preciso nem continuar aqui. E eu acho que depois vale até uma conversa, né, Dani, sobre uma outra conduta médica aí, que é bastante questionável, que acaba fazendo com que o paciente tenha um calhamaço de papéis nas mãos. Sim. Chega, né, no consultório. Normalmente engraçado que às vezes vem junto isso. Que coisa. Às vezes vem um monte de remédio dentro da cápsula e um monte de coisas num calhamaço de papel, de exames, né? Eu acho que isso daí já vale uma outra conversa, né? Pois vai ficar pro capítulo 2 do nosso podcast. Mas essa conversa que a gente teve aqui, eu tenho certeza que foi muito útil para todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Eu acho que é uma conversa que traz informações importantes, né, para o conhecimento de todos, alertas, né, importantíssimos também para todos nós que somos preocupados com as nossas saúdes. Essa é uma conversa entre médicos, mas é uma conversa também entre pacientes, porque todo médico tem o seu momento de paciente também. Sim. Todo médico tem família, todo médico tem amigos. Então, a gente sempre, né, trata o nosso paciente como se fosse um familiar, um amigo nosso, né? A gente sempre tem essa solidariedade, esse papel de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, o que a gente está fazendo aqui é trazer, né, de forma genuína, e, né, não apenas do fundo das nossas expertises, mas também no fundo dos nossos corações, de pessoas que querem, né, ver as pessoas do nosso redor bem,
informações importantes, né, para o bem-estar de vocês. E assim, trabalhar o multiprofissional e multiespecialidade, porque nós, como médicos especialistas, também não vamos saber de tudo. Como eu falei, eu não tenho expertise, às vezes, para avaliar uma fórmula de um nutrólogo, porque pode ter muita coisa ali que tenha, assim, indicação, que tenha benefício para o paciente. Mas se você recebe um paciente, né, por exemplo, você é cardiologista, e aí você recebe lá um paciente, você vê e ele te conta que ele está usando esse tipo de fórmula, seja o agente de mudança para esse paciente, né? Traga o alerta para esse paciente, encaminhe esse paciente para uma segunda avaliação, né? Eu recentemente recebi uma paciente que estava fazendo uma reposição hormonal isolada, né? E aquilo me chamou atenção. Falei, não, eu nunca vi isso. Vamos passar, né? E aí, inclusive, consultou com a Flávia aqui. Eu falei, olha, vamos, né, pedir uma segunda opinião de uma outra ginecologista para ver se essa reposição hormonal tá adequada mesmo. Por quê? Porque eu não ia naquele momento falar para ela que estava errada. Porque talvez não seja da minha alçada de conhecimento, de experiência. Será que pode usar só esse hormônio isolado? Será que precisa ser associado? Mas assim, você como colega especialista, se você percebe algo ou pensa que talvez aquilo possa não ser a melhor opção, não é que você tenha que confrontar o paciente, mas às vezes oriente esse paciente a procurar a segunda opinião, sugira alguém que é da sua confiança, que você possa discutir o caso de uma forma mais rápida, mais direta, mais objetiva, né? Porque a gente às vezes muda a vida de alguém, né? Às vezes a gente consegue evitar um problema, um desfecho ruim, consegue ajudar num diagnóstico, né? Eu, como reumato, recebo pacientes, às vezes, de colegas que às vezes não sabem o que tinham, mas falaram, não, tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa que não tá encaixando. E aí encaminha para mim, né? E eu, como reumatologista, vou fazer o meu papel de investigar a doença reumática. Então, a gente não precisa saber tudo, né? Mas talvez se a gente tiver esse olhar de se interessar, perguntar para o paciente tudo que ele usa, anotar efetivamente todas as medicações que ele usa, né? Conhecer esse paciente como um todo, poxa, isso já vai te dar um grau de intimidade. Tenha certeza que se você encaminha, o paciente confia em você, né? Ele já vai muito mais aberto a entender essa segunda opinião, né? Porque você é um agente de confiança, você é um agente, é alguém em que ele confia a saúde. Então, fica mais fácil. Então, acho que a gente também tem que aprender a chamar o colega mesmo, a pedir ajuda. Não precisamos saber tudo, né? Essa é uma das virtudes que é mais admirada hoje no médico atual, né? Essa questão da interdisciplinaridade, né? De ele ter um canal aberto para discutir o caso, né, de um paciente em comum com os colegas, né? Isso faz muita diferença, né? E isso a gente fala com muita propriedade, né? Porque nós dois aqui e todos os outros que estão conosco aqui faz bastante, né? Essa questão de deixar o canal aberto, de estar sempre à disposição para discutir casos e evitar, né, que a gente acabe na ânsia, né, de às vezes é uma boa vontade de ajudar o paciente, né, mas você acaba entrando ali numa área na qual você não domina tanto, né? E fazendo um ajuste que você achou que seria o melhor ajuste, mas não custava nada, né? Conversar com um colega, né? Mais atualmente que a gente tem tanta facilidade nesse acesso com os aplicativos de trocas de mensagem, todos os outros recursos tecnológicos, enfim, isso é algo de muito valor. Ajuda os universitários. Sempre. Exato, né? Tenha melhores amigos de outras especialidades. Isso é sensacional, né? Mas muito bom. Agradeço demais a sua participação, Dani. Obrigada, espero que a gente tenha ótimo. Outras oportunidades aqui, né, de discutirmos sobre temas aí de medicina, principalmente esses temas mais amplos, né? E, enfim, eu convido vocês, né, a continuarem sintonizados aqui no Trianon Cast. Estaremos sempre muito dedicados em levar para vocês informações de qualidade e com um toque bem espontâneo, né, e responsável, né, como todos nós aqui somos. E vamos que vamos. Aproveitem aí essas informações e comecem a ficar atentos aí toda vez que vocês visitarem o médico e receberem lá as orientações de tratamento. Com certeza. Boa noite, prazer estar aqui. Até a próxima. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do... Por isso que eu falo que é espontaneidade pura aqui, né? Verdade. Até a próxima. Até.